Desculpa, Bom, gente. vamos lá então. Hoje nós vamos Vamos. finalizar aqui. Dá só um tapinha, na verdade, É né? isso aí. Porque nós falamos sobre tantas coisas já e acabamos não falando nada a respeito da criação de filhos, né? Que é muito importante. Então hoje a gente vai trabalhar conexão pais e filhos, tá bom? Vamos trabalhar esse tema porque tem muitas pessoas, e até para quem não tem filho, já fica aí as dicas que terá filhos. Mas eu garanto para você que é bem interessante todo o assunto, porque a gente vai lidar com isso a vida toda, né? Então aparecerão muitas pessoas que, no fim das contas, você vai precisar disso. É Maria do Rosário. Ah, agora pronto. No Por último que dia. Zá parou aí? É, no último dia. Deve ser sobrenome, alguma coisa assim. Então, gente, é isso aí. Boa noite. Aqui a gente começa o nosso tema, Conexão Pais e Filhos. Adriano Leme está mandando lá, ó. Casal Olá, lindo. Adriano, boa noite. Beijo, lindão. Essa família linda também. Bom, vamos lá, gente. Conexão pais e filhos é algo tremendo. Eu vou começar ou você quer Pode começar? começar. Vou começar aqui. Então, falando sobre esse tema, que esse é um tema que muitas pessoas pedem, né? E às vezes a gente, como está falando o tempo todo, trabalhando os casais, acaba ficando um pouquinho de lado, mas é bem oportuno para a gente tratar desse assunto porque ele é de suma importância. Então, vamos lá. Conexão pais e filhos é o seguinte. Quando a gente vai falar de casais, a gente sempre fica pensando a importância que é o casamento. E muitas pessoas, elas acabam casando, e quando elas casam, é a mesma pergunta que a gente faz em relação aos filhos. Mas eu vou fazer a do filho porque fica mais fácil de você compreender a relação com o casamento. Então lá vai a enquete para começar. Quando nasce um filho, automaticamente nasce um pai e uma mãe, ou uma mãe? Quando nascem os filhos, ou um filho. Quando nasce o filho, que é o primeiro, automaticamente nasce o pai e a mãe? Essa é a pergunta, tá? Deixa eu levantar um pouquinho isso aqui, Carla. Ficou melhor, né? Quando nasce o filho, automaticamente nasce um pai e uma mãe? Ah, meu Deus, hein? Então eu vou deixar aí para vocês colocarem aí ao longo da nossa jornada sobre o que você acha e como é que você interpreta isso. Mas a verdade é que podia esperar a enquete, né? Não? Você que sabe. Não, é porque senão eu já vou colocar aqui e aí já fica tudo contraditório. Bom, vamos lá. A gente segue aqui o conteúdo então. Quando a gente pensa assim, quando nasce um filho, automaticamente nasce o pai e uma mãe? Automaticamente, quando nasce ali os pais? Não, claro que não. Nunca isso acontece. É a mesma coisa de dizer, quando o casal ele casa, quando o homem casa, os noivos chegam lá no altar e casam, automaticamente nasce ali uma esposa dedicada, com todos os acertos e tal, o marido sabendo tudo que vai ser feito e tudo mais? Claro que não. Assim como você, numa relação sexual, por exemplo, uma relação íntima, quando o casal também, muitas pessoas acabam não tendo nenhum tipo de orientação. Eles acabam, por instinto, começando a trabalhar aquilo de um jeito primitivo, do jeito que ele aprendeu. E esse pode ser um grande erro, né? Em relação a essa conexão de pais e filhos. Mas vamos falar de casamento por enquanto, para a gente chegar lá, dentro desse contexto de pais e filhos. Quando os noivos, né, quando um casal decide ir para o casamento, a gente quer ser marido e mulher e tal, e aquela coisa toda, e vão procurar diversos meios para fazer aquilo, para se posicionarem dentro do casamento, é legal pra caramba, porque o marido e a mulher, eles vão para a casa deles e eles vão tomar um susto, porque quando eles chegarem na casa, a primeira vez que eles entrarem na casa, o primeiro mês vai ser maravilhoso, mas no segundo mês já vai aparecer a primeira conta de água que ele não pagava, porque ele era solteiro, morava na casa da mãe. Vai vir a primeira conta de luz, a primeira conta de internet, vai vir as primeiras contas que você fala assim, caramba, peraí, mas eu não pagava tudo isso de conta.
E aí você vai tomar um susto, porque agora é vocês dois que vão resolver o assunto. Não tem mais papai nem mamãe para poder pagar as continhas que são fáceis dentro da casa que a gente tá. E aí, então, não tem mais internet de graça, não tem mais conta de luz, conta de água, comida na despensa, não tem mais absolutamente nada. E aí os casais tomam um susto e aí começa uma guerra, muitas vezes, por conta das finanças, e eles não conseguem equilibrar aquilo, tem uma série de coisas. É uma pena, porque muitos casais não têm essa orientação, não têm essa instrução em relação ao que deve fazer, o que deve ser feito quando casam. E aí é instintivo, e ele vai para o casamento tendo que descobrir tudo. E é uma pena isso, porque podia evitar diversos conflitos dentro do casamento em relação a isso, em relação a todos os problemas, o primeiro ano de casamento, né? Já você fala do primeiro ano para você, que você acha o mais difícil. E aí, então, a gente pensa assim, cara, quando nasce o filho, automaticamente nasce o pai e a mãe? Claro que não. E o trabalho mais importante do mundo é criação de filhos, é você poder educar os seus filhos. E existe aí um erro muito grande, no caso, porque os pais nunca leram um livro para educação infantil, nunca assistiram uma palestra, nunca investiram em um curso, nunca assistiram absolutamente nada sobre educação parental, nunca viram nada sobre criação com apego, nunca ouviram falar absolutamente nada do gênero, e aí vai no instinto, e a gente reproduz tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. E aí surge uma série de coisas. O que eu quero dizer com tudo isso? É que vai chegar uma hora que o seu filho vai chegar na adolescência e você não sabe o que fazer. Seu filho vai chorar para ir para a escola, você não sabe o que fazer. Você vai confundir entre aquilo que diziam para você, aquilo que dizem, e aquilo que é o seu instinto. Então vai ser um conflito entre birra, manha e o que a criança sente de verdade. E às vezes a gente pune uma criança porque a gente aprendeu daquele jeito. E quem apanhou muito na infância sabe do que eu estou falando, porque isso é difícil demais você conseguir apagar essas memórias da vida e também não reproduzir aquilo que você aprendeu, porque você acha que aquilo é o certo, e não é o certo. Então, reproduzir aquilo que a gente aprende muitas vezes dentro do contexto educacional, educação de filhos e tal, é um erro muito grande. Então, aí vai vir problemas de falar, vai vir a idade. A criança chora e ela não fala, não sabe dizer ainda o que ela sente. Depois ela cresce um pouquinho, ela chora para ir para a escola e você não consegue. Tem que entrar e ponto e tal. Criança tem que ser, menino tem que ser homem desde criança e tal, e vai uma série de coisas. Ele vai se tornar um pré-adolescente e aí você não consegue lidar com a descoberta, a puberdade, a vida sexual, quando deve falar com o filho e tudo mais. E a gente vai tratar um pouco desse assunto hoje. Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, tiverem colocações, coloquem aí para a gente poder fazer um diálogo bem legal. Acho que tem um monte de comentário aí no YouTube. Quem estiver aqui no Insta e quiser ir para o YouTube, gente, vai para o YouTube. O YouTube tem uma imagem muito melhorada, né? A câmera tá para 2, e você que está no YouTube, se inscreve no canal, não se esqueça disso, se inscreve no canal aí, tem um joinha, aperta aí o joinha, a gente vai ficar feliz pra caramba se você aí curtir, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente dentro de tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz, certo? Você quer ver comentários? Pode ser? Vai. Vou ler só aqui os... Você havia perguntado, né, se quando nasce um pai, nasce o filho, nasce um pai junto. O Telmo diz sim, mas assim como o filho vai amadurecendo com o tempo, os pais também vão amadurecendo. A Liliane acha que não. É isso aí. É bem isso, tempos diferentes é muito difícil. É isso. Luciana, bem-vinda. Então, eu posso falar um pouco? Posso ouvir um monte de comentário grandão aí, mas tudo bem, vamos lá. Pode falar.
Então, a Consertando respeito aqui umas disso, coisas. quando o Gilson fala que a gente não se prepara, né, para ter um filho, na verdade, a gente acaba se preparando até um pouquinho mais do que a gente se prepara para um casamento, né? Porque existe ali aquelas mães que estão bem empolgadas, de repente a primeira gestação, tem aqueles cursinhos, né, de pais, só que você aprende o que ali? Você aprende a dar um banho, você aprende a como cuidar do umbigo, você aprende a dar uma mamar, você aprende essas coisas do bebezinho. Mas a gente não aprende em lugar nenhum como lidar com as situações do dia a dia. E isso a gente vai aprendendo com a vida mesmo, com os próprios filhos. Eu falo que o Davi foi quem me ensinou a ser mãe. E o Theo, que já é o meu segundo filho, que veio 6 anos e meio depois, aconteceu coisas totalmente diferentes. Então, assim, a gente pode ter 10 filhos que cada um vai ser de um jeito. Então, por isso que a gente precisa estar sempre empenhado nessa função de aprender a ser pais. Eu me lembro que quando eu estava grávida do meu primeiro filho, do Davi, eu ganhei um livro, quando ficaram sabendo que era um menino, né? Eu ganhei um livro chamado Criando Meninos. E ali eu comecei a ler aquele livro logo depois do nascimento dele, porque eu esperei, porque eu queria já ter entendimento de algumas coisas. E para mim aquilo foi fundamental, porque eu tinha uma sobrinha 3 meses mais velha que o Davi. Então era uma menina, 3 meses, quando o Davi nasceu, ela já tinha 3 meses. E com o passar do tempo, eu fui lembrando de tudo que eu li naquele livro e como foi importante para mim me interessar em ser uma mãe, né, em ser uma mãe melhor, me interessar em buscar essas informações, por quê? Ali dizia a respeito do desenvolvimento de meninos e meninas, dessa diferença de desenvolvimento intelectual, cognitivo, todos os âmbitos. A menina, ela desenvolve mais rápido, ela amadurece mais rápido. E ali existiu uma frase que ficou marcada para mim até hoje. O mais velho já tem 13 anos, que é nunca comparar o seu filho com ninguém. E isso é para o resto da vida. Eu não faço mais, nunca fiz. Na verdade, no início, eu fazia comparações do tipo assim: ai, mas a Manu já senta. Será que é normal com essa idade ela já ficar sentadinha? Nossa, olha como a Manu mama. E eu ficava comparando com meu filho. Quando eu vi esse livro, quando eu vi essas frases, eu falei: caramba, não tem que comparar, é cada um de um jeito. E principalmente, eu não posso comparar com uma menina, porque o desenvolvimento vai ser muito diferenciado. E isso me ajudou a ter o quê? Respeito pelos meus filhos, pelo tempo deles, entender que cada um amadurece de uma maneira, entender que cada um tem o seu tempo. Hoje o Davi sempre foi muito bem resolvido, muito desinibido. Hoje ele está numa fase que ele está mais tímido. Uma outra fase que a gente está tendo que lidar com ele. Aí vem o Theo e fala: não, Davi, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, eu vou lá com você, eu peço, eu falo. E ele vai lá com 6 anos, vai lá e resolve as coisas. Então, eu quero trazer, né, com essa nossa live de hoje, esse entendimento de como a gente precisa olhar para os nossos filhos com um olhar amável e também com um olhar disciplinador, mas acima de tudo a gente precisa olhar para os nossos filhos de forma individual. Nenhum filho é igual e muito menos o nosso não tem que ser comparado com o filho do vizinho, com o filho da amiga, com o filho da irmã. É uma coisa totalmente diferente da outra. E buscar informações sobre como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor, é extremamente válido, porque esse lance de ficar replicando o que você viveu, aí tem aquela famosa frase, né? Aconteceu comigo e não morri, apanhei a vida inteira e não morri, comia tudo de qualquer jeito e não morri. Hoje a geração é cheia de coisa de mimimi, mas eu trato gente, todos os dias eu recebo muitos jovens, eu recebo pessoas de meia idade, eu recebo idosos que, na verdade, ainda guardam grandes traumas do que aconteceu lá atrás, no passado. Então, o que o Gilson falou no início é muito importante. Aquilo que a gente replica da nossa família faz total diferença na criação dos nossos filhos. E isso, de repente, pode ter dado certo lá atrás, quando não existia internet,
quando não existia, quando era, eu vejo assim nos comentários, né? Eu sou uma leitora, quando tenho tempo eu gosto de ler comentários de postagens, o Jesus sabe disso. E aí eu vejo comentários assim, nossa, a minha avó teve 17 filhos e nunca aconteceu isso. Gente, os tempos mudaram. Antigamente não tinha TV, antigamente não tinha internet, antigamente não tinha a acessibilidade que nós temos hoje. Então a gente não pode ficar comparando só replicando o que foi feito, porque uma hora não vai funcionar, né, É isso Gilson? aí. Ronaldo, abraço para você, meu irmão. Teve um monte de gente que deu boa noite aí. Você quer ler rapidinho que eu... A Sandra falou, eu concordo plenamente com o não, porque eu sempre achei que a maneira que meu pai me criou era certo, com muita pancadaria e sem direito de defesa. Só quando casei que vi que não era certo. Tive outras atividades com os meus filhos, a gente aqui em casa conversando muito, o Vitor, o Vinícius, o tempo, e outro do meu tempo com meus pais e amadureci muito com isso. Filho não vem com manual de instrução. Minha época, as mães nos ensinavam muitas coisas. Legal, e teve mais gente aí que entrou e usa boa Gostaria noite. de saber como agir hoje em dia com filhos adultos, o Valmir está falando. Vamos lá, vamos trabalhar isso. Gente, o nosso foco estava sendo casamento e ainda é. A gente pensa o seguinte: o casamento ele é um antes de ter filhos e o casamento é outro depois de ter filhos. Se você tem uma brincadeira que eu faço quando eu vou fazer palestra, né, de educação de filhos. Aí eu falo assim: se a tua intenção era dormir, então você não devia ter casado e não devia ter tido filhos. A intenção é dormir. Se você não quiser não dormir mais, então case e tenha filhos. Porque, gente, ter filhos é muito trabalho, cara. Ter filhos é muito trabalho. E você tem que estar disposto a esse tipo de trabalho. Porque senão ele se torna, já é cansativo, é muito cansativo. Eu confesso para vocês, é muito cansativo. Porque você tem que ser participativo, tanto o lado da mãe quanto o lado do pai. Tem que ser participativo, porque uma mãe, quando cria um filho sozinho, esse filho vai ter princípios e valores adequados a somente a mãe. E quando ele só é criado só pelo pai, ele tem esses princípios e valores a partir do pai. Mas quando é um casal que tem o equilíbrio em casa, esse casal transmite para o filho aquilo que lhe é devido entre pai e mãe. Isso faz uma diferença muito grande. Você pode até não concordar comigo, tá bom? Mas não tem problema nenhum discordar. Mas eu tenho dados estatísticos que isso funciona, ok? Então 70% dos meninos que estão presos não tiveram relacionamento com seus pais. E eu posso te dar uma série de dados estatísticos aqui, ok? Eu posso até mandar um vídeo para vocês falando desses dados estatísticos, porque eu fazia a escola de pais na televisão. Tinha um programa de TV que fazia a escola de pais. Então, toda semana tinha um programa de 1 hora falando, dedicado somente a ideia da educação infantil. E como neuropsicopedagogo, como eu fui conselheiro tutelar, como tive muitas experiências em relação a isso. Eu estudei muito, então isso eu tenho muita propriedade para falar. Mas a diferença é essa, e a Carla está falando algo que aqui é extremamente importante, porque depois que você tem filhos, o casamento é maravilhoso quando você não tem filhos, mas é maravilhoso quando você tem filhos. É trabalhoso, mas os filhos são herança. Os filhos são a alegria em casa. E os filhos têm que ser vistos assim, e eles têm que entender isso também, que os seus pais são extremamente importantes na vida deles, e eles têm que querer muito bem isso, né? A Bíblia fala o tempo todo, né? Se alguém for aí buscar algum preceito bíblico, algum princípio, vai ver que a vida dos filhos é prolongada quando eles honram seus pais e tal. Então, esse fato dos filhos, existe cada fase e cada criança é um jeito. Então, a Carla estava falando aqui o seguinte, que cada filho, um é diferente do outro. Quem tem 3 filhos sabe disso, certo? Quem tem 2 filhos sabe que um é diferente do outro, que os filhos são muito diferentes. Então, essa diferença dos filhos, elas acabam nos ensinando muito.
Mas não dá para reproduzir o que aconteceu com o primeiro no segundo, né? Apesar de que pais, assim, quando tem o primeiro filho, passa álcool em gel na mão. Isso aconteceu com você, sim ou não? Passava álcool em gel na mão. Eu te dou sono, Carla? Toda Não, vez é isso. sabia que você ia Toda falar vez isso isso. acontece, Carla? Sabia que você ia falar isso. Quando você. Ela senta aqui para gravar ou para fazer uma live, ela começa a bocejar e aí ela quer. Eu acho que ela tenta me distrair, me contaminar com. Mas eu não vou bocejar. Mas você deve estar bocejando aí já assistindo, né? Sim ou não? Você Duvido que contagia. alguém não deu uma bocejada aí agora. Vai de novo. Quanto mais você fala. Vai de novo, vai de Não, novo, para ver se para, alguém amor. boceja lá. Quanto mais você fala, mais eu quero. Ai, meu Deus do céu, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Desconectar. Aí o que que acontece então, gente? Vamos lá. Quando você pensa assim, um filho não é igual ao outro, tudo que você fez com o teste um, passou álcool gel na mão, não deixou ninguém pegar, a chupeta caiu no chão, tinha que ferver 7 vezes, pular 7 ondas, né? Contaminação. O terceiro filho, a mãe passa a chupeta na boca, já bota na boca da criança e tal, não tem bactéria, não tem nada que vai. Nenhum tipo de vírus que vai contaminar o meu filho, né? Porque já tá ali os anticorpos da mãe já botou a chupeta na boca do filho. Então é diferente, essa criação é diferente. Às vezes a gente erra bastante quando não sabe o que fazer, quando fazer. Mas eu sempre gostei disso. Então, as crianças ainda que não falam, os bebês, eles sabem se comunicar. Eles falam sem palavras. Então ele vai te indicar, ele vai te mostrar, ele vai dizer o que ele quer, ele vai dizer o que ele gosta, ele vai pedir água. O Theo, Theo e o Davi, né? Mas o Theo já estava mais amadurecido. Então, quando ele apontava alguma coisa, eu já sabia exatamente, a Carla já sabia o que ele queria, ele já se expressava, né, através da maneira dele, mas era bem legal. E tem uma coisa que é o seguinte, os pais de primeira viagem aí, quando o filho, por exemplo, a criança está chorando, tá? Começou a criança a chorar, 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 a criança não para de chorar, aí o papo falando, é manha, quer colo, quer pegar no colo, tá cuidando de mim? Tinha um pernilongo. Ainda bem que você me salvou. Então, aquele cuidado, né? Aquela situação onde, assim, tipo, o que está acontecendo? Aí vem outro e fala assim, isso é mãe, eu conheço, criança faz isso e tal. Gente, você tem que saber, criança sente cansaço muito rápido, criança não tem o mesmo ritmo que adulto. A criança, ela sente, passou pro lado de cá, a criança, ela sente calor e frio, a criança sente fome e é muito diferente do parâmetro de adulto. Então precisa ser analisado tudo isso, porque senão o casal estressa e o casamento fica horrível por conta dessa situação. Ele vai crescendo mais um pouquinho, vai precisar de outros contatos e aí a gente vai desenrolando aqui Eu os quero ler temas. o comentário da Zac, ela disse assim, meus 2 filhos fizeram terapia por minha causa. Era controladora demais. Cheiro de queimado. Não tô sentindo. Batia, fui presente, mas causei muitos danos para eles. A terapia não só os ajudou, mas me ajudou também a respeitar. Nádia Valmir, sim, muito álcool em gel. E ninguém podia pegar na criança. É o primeiro filho, né, gente? Meu Deus. E depois ele vai crescendo, a gente fala, pelo amor de Deus, alguém pega um pouquinho, pelo amor de Deus. Eu já não tô aguentando. Mas a ideia de trazer, gente, esse conteúdo exatamente por isso, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, né, por conta disso, muito choro durante as terapias, por conta desses, igual a Zá falou aqui, né, por conta dessa falta de respeito que a gente acaba tendo com os filhos, e para que isso não gere um tormento nos casamentos, porque assim, a vida é muito boa, o casamento tá mil maravilhas, aí tem um sonho de ter um filho, aí a criança vem, e aí os pais não conseguem se entender mais. Então, eu queria explanar bem rapidinho 3 fases das crianças, né? Então, assim, bebês. Gente, a partir do momento que uma mulher fica grávida, nunca mais ela tem paz, sossego e uma noite de sono normal. Porque cada fase é uma fase
e cada momento você vai ter algo com que se preocupar. Então, quando você está grávida, está tudo bem lá dentro. Quem nunca, hoje em dia é tudo tão mais fácil, mas eu lembro que na época toda vez a gente queria comprar aquele negocinho para ficar ouvindo o coração, né, É. do bebê para ver se estava tudo bem. Hoje em dia é super tranquilo, naquela época, 13 anos atrás, não era. Então, imagina quem era os nossos pais, então, como que era. Mas existia uma preocupação, tá tudo bem lá? Aí faz ultrassom. Antigamente não tinha tanto ultrassom com tanta frequência como tem hoje. Aí o bebê nasce, aí a preocupação de amamentação, cuidar do umbigo, trocar fralda, assadura, e se vai mamar no peito, se não vai, se é mamadeira, se não vai. Essa fase, essa primeira fase, é muito importante vocês tomarem muito cuidado em respeitar o teu ritmo, descansar o máximo que vocês puderem descansar, dividir as tarefas, mas principalmente não esquecerem que vocês, além de ser pais, vocês são homens e mulheres, né? Então, precisa de um marido que precisa de atenção. Existe um homem, marido, que precisa de atenção, existe uma mulher, esposa, que também precisa de atenção e ajuda, e ali existe a criança que vai precisar dos cuidados dos dois. Se a tarefa for dividida, não vai ficar pesado para ninguém, vai dar tempo até de namorar. Opa! Que esse é um problema muito grande que acontece nos casamentos. Até ali é o 2, 3 anos de idade, as mulheres meio que acabam se esquecendo dos maridos, né? Algumas mulheres. E todo aquele carinho, os beijos, os abraços, as carícias passam para o bebê. Então, a gente não pode esquecer disso, que existe ali uma mulher que precisa de atenção e carinho, e ali existe também um homem que precisa de atenção, de carinho, de cuidados e também de uma namorada, né? Lembrando só aqui, fazendo aqui um adendo, né? E super importante é o seguinte, lembrando que a maior parte dos divórcios acontece entre a gravidez e o primeiro ano do bebê. Então, o divórcio, ele tende a acontecer nesta fase, quando a mulher fica grávida e aí no decorrer da gravidez até o primeiro ano do bebê, ou o segundo ano. Então, essa fase ela é muito difícil, o casal se desconecta com muita facilidade. Quem está buscando tudo isso sabe a dificuldade que é, certo? Então, quem está vivendo isso sabe a dificuldade que é e como precisa trabalhar isso muito bem para que não desconecte o casal. Então, existe sim, precisa sim de beijo na boca em qualquer uma das fases do casamento, inclusive tendo filhos. Precisa do casal namorar bastante, precisa ter a conexão, precisa ter vida sexual prazerosa e ativa, precisa conversar bastante e evitar um pouco daquela ideia do estresse. Cara, tá vendo que tá estressado? Tá vendo que tá tendo alguma coisa? Então orem juntos, volte lá no desafio número 11, faça... um bate-papo, entendeu? Diga aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, que fica tudo bem entre o casal, né? Eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso tempo já está voando. Vai. Depois vem a fase escolar, né? Então, existe ali a preocupação, que a gente até está passando, né? Por isso, que é a criança novamente, a criança não querer entrar na escola, aquela sensação de estar se afastando demais da mãe, do pai, da casa, que gosta de ficar ali juntinho, não quer ficar o tempo todo fora de casa na escola. Então, e tem criança que passa ilesa por isso, que entra, dá risada e sai, igual o Theo, ano passado, ele entrava na escola... Pelo amor de Deus, ele falava, mãe, me acorda, me chacoalha, joga água em mim, mas não me deixa em casa. Quando eu deixava ele faltar, ele chorava porque ele tinha faltado. E agora, no entanto, ele tá chorando para ir para a escola. Então, a gente precisa ter muita paciência, se colocar no lugar da criança, entender quais são as necessidades da criança, entender, se colocar no lugar dele tentar entender a aflição que ele passa. Não é frescura, não é manha, não é nada disso. Qual é a aflição que ele tem? Qual é essa ansiedade que dá nele? Busca entender tudo o que está acontecendo. Eu atendo muitas pessoas que falam que eram maltratadas em lugares e os pais falavam, não, tem que ir, porque é frescura, eu estou mandando você e você vai.
há anos atrás, as crianças eram criadas assim, criança não tem vez, criança não tem opinião, criança não tem nem que saber nada. A criança, ela não tem direito a nada. Eu atendo muitas pessoas que até hoje não sabem fazer escolhas, até hoje não sabem tomar as próprias decisões da vida, não sabem, às vezes, escolher uma roupa sequer, porque sempre ouviu que criança não tem opinião, que criança não tem que dar palpite, que criança não tem vez. Pessoas adultas que não sabem expressar a opinião, que não sabem dizer o que acham, que não sabem participar de um debate, porque cresceram ouvindo a vida toda de que criança não tem vez, que criança não tem que expressar opinião. Outra coisa que eu acho muito importante, e aí é em todas as idades das crianças, principalmente na fase da adolescência, que já estão entendendo muitas coisas, a gente precisa entender que para viver em harmonia com os nossos filhos, a gente precisa respeitar que eles são pessoas totalmente diferentes da gente, talvez. A gente fica querendo criar crianças e adolescentes a nossa imagem e semelhança, esperando que eles tomem as mesmas atitudes que a gente, tenham os mesmos pensamentos, e na verdade eles são pessoas totalmente diferentes. E isso serve também para os adultos, que foi perguntado aqui como lidar com filhos adultos, né? A gente cria os nossos filhos e a gente acha que sempre vai estar embaixo da nossa saia, da nossa asa aqui, né? As crianças, quando são pequenininhas, com o Theo ainda, a gente consegue fazer isso, a gente coloca uma roupa nele, escolhe a roupa, e aí fala, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Quando chega no carro, ele fala assim, para onde nós vamos? É uma inocência, é uma ingenuidade e uma confiança nos pais que ele tem de que, tipo, se está com os pais, então tá tudo bem, vai fazer alguma coisa que ele gosta e ele tá protegido. Aí chega os mais velhos e fala assim, onde a gente vai? Ai, não tô a fim de ir, não. Não, porque você tem que ir, que não sei o que, não sei o que. Aí começam as imposições, né? Quando, na verdade, por que não, a gente não pode perguntar a opinião dele? O que você acha de nós irmos para tal lugar? Olha, nós vamos para tal lugar. O que você acha? Você quer ir junto? Você quer ficar? Prefere ir para casa de alguém? Qual o programa que você prefere fazer? Então, quando a gente consegue respeitar e entender que os nossos filhos são pessoas diferentes da gente muitas vezes, que eles têm pensamentos e opiniões diferentes, essa harmonia fica melhor. Filhos adultos, eu lembro muito da sua mãe falando, né? A minha sogra, ela fala assim, o Gilson, eu levei ele na escola até terminar o colegial. Depois, quando terminou o colegial, ele falou assim, era difícil para entrar na escola também, ela conta. Por isso que o Theo e o Davi estão passando esse perrengue. Aí ela fala assim que não, até eu terminar o colegial, que ela ia, se precisasse arrastar, empurrar ele, ela arrastava. Que depois ele decidia se ele ia querer fazer alguma faculdade ou não, porque aí ele já ia ser um adulto e aí ia ser um problema dele, as escolhas dele. E eu acho tão engraçado, tão bacana esse posicionamento dela, que ele foi, né, talvez amarrado aí por um bom tempo, e depois ele acabou entendendo a necessidade disso, de buscar um estudo, de ser, né, uma pessoa mais evoluída, e aí ele fez um monte de cursos aí que acho que nem mesmo a mãe dele imaginava que ele estudaria tanto, né? Senão ela teria se preocupado menos. Mas é isso, gente. A gente tem o nosso compromisso com os nossos filhos até um determinado momento. Passou desse ponto, a gente precisa entender que eles são pessoas diferentes e respeitar a opinião deles. A gente sempre vai querer que o nosso filho seja íntegro, intacto, que nada de ruim aconteça. A gente, mesmo com 50 anos, vai ser ali os nossos filhinhos da mamãe, né? Que a gente quer que cuidar, que a gente quer que dê tudo certo. Mas pode ser que em algum momento da vida ele faça escolhas diferentes da que você faria. E tá tudo bem. E aí o que você tem que fazer? Conversar, sentar, dar a sua opinião caso ela seja pedida, né? E tentar levar da melhor maneira, entendendo e respeitando que é uma pessoa diferente com pensamentos diferentes, né? Tudo isso é muito bacana, né? A gente ficar pensando quanta coisa. É um assunto inesgotável. Na verdade, a gente precisa fracionar isso e trabalhar cada ponto aí, né? Bem detalhado. Se a Carla topar e se vocês quiserem, a gente pode fazer uma semana da conexão pais e filhos. A gente faz 3 dias igual a gente fez o casal.
E essa semana de 3 dias a gente observa alguns temas importantes e trata cada um dos temas. Os filhos são diferentes um do outro e cada um tem um carinho diferente com o seu pai, né? A sua atenção. Até eu costumo colocar as pessoas no estreito quando eu pergunto assim: existe filho preferido, sim ou não? Existe um filho preferido, sim ou não? Então tem pessoas que ficam na dúvida: não, eu amo todos iguais, é igual e tal. Não, mas sempre tem um que é mais chegado, sempre tem um que é mais carinhoso, sempre tem um que é mais atencioso, sempre tem um que é mais cuidadoso. E acaba criando uma afinidade maior, porque se interessa mais pela mãe e pelo pai. Pai, mãe, dá mais atenção para aquele que dá mais trabalho, certo? Então, existem uma série de coisas que a gente precisa tratar, que a gente precisa pensar. O fato é que o que envolve a vida de um casal, de uma família, não é só isso. Porque a gente está falando aqui de filhos, mas surgem também naqueles que acabaram não tendo muita felicidade numa primeira tentativa, acabaram indo para um segundo casamento e hoje vive junto com enteados, certo? Então, filhos e enteados são diferentes? Gente, olha que loucura. Eu fiz um tema há um tempo atrás falando sobre enteados não são filhos. Ponto de exclamação. Não é uma pergunta, é uma colocação. Essa é a minha expressão e eu posso provar isso por A mais B. Você pode ter um coração voltado, eu considero como filho, eu trato como filho e tal, mas não é seu filho, certo? E aí tem pessoas que assim, quer impor, e tem enteado que não aceita aquele novo compromisso do pai ou da mãe, e ele vai fazer de tudo para chamar atenção ou ciúmes, envolve uma série de coisas, o que não é fácil. Então, o casamento, ele tem que ter uma atenção especial para o casal e uma atenção especial para o filho, porque não é os dois um contra o outro, é os dois contra o problema, lembra disso? O tempo todo nós falamos isso dentro do nosso contexto aí de 30 dias, e é muito difícil lidar com isso. Então tem pessoas que não conseguem lidar com isso. A gente trata terapia, pessoas com terapia, passando por situações assim. Tem outros que, reproduzindo o comportamento dos pais, bateram muito nos seus filhos, e eles cresceram revoltados. Inclusive tem pessoas, talvez seja você o caso, que está assistindo aí, né? Que diz assim: cara, eu amo minha mãe, amo meu pai, quero vê-los bem, quero que eles tenham vida longa, mas é o último colo que eu gostaria de reclinar na minha cabeça, certo? Eu já encontrei pessoas que tinham essa opinião, e tinham esse posicionamento, porque sofreram muito na mão dos pais, entende? Então, filho, não dá para você cobrar muito, você tem que amar e ensinar o caminho que deve andar, né? Nós fomos lá eu fui num debate na rádio musical e tal, e aí o debate era esse: eu devo obrigar meu filho a ir à igreja? Cara, se eu tiver que obrigar o meu filho a ir à igreja, eu fiz alguma coisa errada, né? Até porque eu não tenho que espancar, eu não tenho que obrigar nada, eu tenho que ensinar. E aí eu usei esse versículo: ensina a criança no caminho que deve andar, né? Não é o caminho, o caminho é aquele. Não, é no caminho, juntos, um lado a lado. Na caminhada você vai ensinando seu filho como um discípulo, vai ensinando ele o que pode, o que não pode, sendo presente na vida, participando de uma lição. Não é só a mãe que faz isso, pai também, participando de uma lição, participando do crescimento intelectual, do crescimento emocional, certo? Para não acontecer o que aconteceu uma vez. Eu era conselheiro tutelar, e aí eu recebi um chamado de que um primeiro dia de aula de agosto, uma criança tinha ido para a escola, tudo normal, chegou lá na escola, ela não falou nada para ninguém, ela saiu de lá, foi para casa e pulou do apartamento de classe média alta e morreu naquele dia. O primeiro dia de aula depois de férias, de 30 dias em casa, sendo observado, tendo contato com o pai e com a mãe. Então a gente às vezes tem contato, mas é superficial. A gente não percebe o que eles estão jogando, o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo, e a gente tem que ser muito participativo, porque essa é uma responsabilidade nossa. Os filhos são herança, mas a gente tem que tratar isso
com muito carinho, para que no final eles falem assim, cara, meu pai e minha mãe fizeram tudo por mim. Inclusive, eles me ensinaram o que precisava ser feito no momento que precisava ser feito. Falar de filho, de sexualidade, falar sobre drogas é difícil pra caramba. E saber esse time, o momento de falar isso, também é difícil. Não vai dar para falar tudo hoje, mas é necessário que se fale, que perceba qual é o time para se falar disso, entendeu? Como você disse, não vai dar para falar tudo hoje, mas eu queria deixar 3 pontos, bem rapidinho. Tá, e antes você lembra dos 3 pontos? Lembro. Os comentários, chegaram os Eu comentários. acho que eu lembro. Corremos riscos. Ah, pá, 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 pá. O desafio dessa geração é desafiador, mediante a tantas informações familiares que a sociedade quer inovar e inserir nos lares. É uma luta constante de princípios. É isso aí. Qual forma de linguagem deve aplicar? É isso, principalmente quando são pais separados. As crianças ficam crianças sem referência. Na casa do pai é de um jeito, na casa da mãe é de outro, ou se fica com os avós é outro. Então a criança, imagina a cabecinha da criança. Numa casa eu posso fazer isso, na outra casa eu não posso. Tem 2 casas, mas não tem Não nenhuma. tem nenhuma. Tem 2 famílias, mas não tem nenhuma de pertencimento. O que vai acontecer é uma confusão muito grande, emocional nessa criança e vai dar muito trabalho. Drogadição, vai dar problema com uma série de coisas, gente. A Zá fez um comentário aqui bem pertinente, um pensamento que eu tinha. Sem contar que mãe do filho não pode falar nada. Só a mãe da filha tem acesso. Eu pensava muito isso porque eu também tenho observado esse comportamento. Porém, eu tenho só filho menino, né? E eu costumo brincar e eu já falo desde já que eu vou ter que ser uma sogra muito legal, porque eu tenho essa percepção. Eu vejo que os filhos, os nossos sobrinhos, né, os outros netos da minha sogra, são muito mais próximos a ela do que os meus. Não que os meus não gostem dela, mas tem uma proximidade. É a minha mãe que vem mais aqui na nossa casa. Eles acostumaram a ficar mais tempo. Eles acostumaram a ficar mais tempo sozinhos na casa da minha mãe. Agora, depois de grandinhos, que eles estão ficando na casa da minha sogra, sozinhos, né, sem a gente. Então, tem sim essa questão. E os outros netos são filhos de filhas meninas. Então, faz muito sentido. Então, eu falo assim, que vou ter que ser uma sogra muito gente boa para que os meus netos tenham acesso a mim e que os meus filhos também não se afastem, né? Porque também, né, faz diferença como a gente trata, né, as pessoas, a nora, né? Muitas tarefas para fazer e o casal se afasta em função do bebê. Sempre estressado, vem as brigas, ninguém mais se suporta e a criança sofre muito triste. Fica ali no meio a criança, ali, ó, igual um ping-pong. A gente precisa fazer uma semana só desse assunto para poder trabalhar vários pontos importantes. O Ademir colocou aqui algum comentário antes que não apareceu, mas depois ele disse que foi muito frustrante, mas que o Senhor deu vitória. Hoje vivo um novo relacionamento, hoje vivo um novo desafio. Casei de novo e meu marido tem filhas de outro relacionamento e eu tenho os meus. Aquilo que o Jus falou. Sobre enteados, como lidar com os enteados, né? A gente tem que fazer, um sacrifício dobrado para que você não existe não uma interfira. forma de se fazer e tem que fazer da forma certa. Se fizer da forma errada, só vai arrumar inimizade e a tendência do casal se separar é de 70%, tá? É de 70%. Se não fizer do jeito certo, o relacionamento só dá ruim. Aí a Liliane fez uma pergunta aqui. Quando as escolhas são as erradas, contrárias do que você sempre ensinou? Liliane, aquilo que o Justo acabou de falar. Ensina no caminho que deve andar. Se o filho crescer e desviar o caminho, não tem nada que a gente possa fazer a não ser orar. A nossa missão é ensinar. Eles vão fazer exatamente da forma como a gente ensinou? Nem sempre. Tem coisas que minha mãe me ensinou, mas que quando eu cresci eu entendi que eu gostava de outra maneira. Claro que eu não estou falando de valores, de comportamento, de coisas certas e erradas, né? Eu sempre procurei honrar muito os meus pais nas minhas tomadas de decisão. Mas tem momentos que eu que tenho que fazer as escolhas, que eu que tive que escolher. E não era, de repente, da forma que minha mãe queria que eu escolhesse. Então, assim,
eu tinha que viver a minha vida. Ela teve a oportunidade de viver a vida dela e fazer as escolhas dela. Hoje, como mãe, eu já tenho essa preocupação também. A gente faz o máximo que a gente pode, ensina tudo no caminho que deve andar. A melhor forma de ensinar é ser um exemplo vivo. Os filhos, eles são a cópia dos pais. Então, se o Gilson ficar gritando comigo, me maltratar, o que os meus filhos vão fazer? Vão achar que é normal, vão me tratar dessa maneira, e quando eles casarem, eles vão tratar as esposas da mesma maneira. Se os filhos crescem sem ver os pais se abraçando, trocando um beijinho, sendo carinhosos um com o outro, eles vão entender que casamento é ferro e fogo, que é um sendo grosseiro com o outro. E quando eles casarem, vão passar exatamente por isso. Então, por isso que nós temos que ser exemplos de tudo, de absolutamente tudo, inclusive de como ser pai, de como ser maridos e esposas. Só que se eles vão fazer exatamente como a gente está mostrando, como a gente está ensinando, como a gente está exemplificando, aí já não cabe mais a nós, a gente não tem esse controle, é uma decisão deles, é a vida deles. E aí se a gente não consegue opinar, não consegue direcionar, porque já estão grandes, né, e a cabecinha fica diferente, cabe a nós e nos resta orar, né, para que Deus continue deixando no caminho correto. A Vera falou assim, a idade dos 14 é muito difícil, um filho é diferente do outro, nossa, e essa geração de hoje está muito mais complicada, meu Deus. Nós vamos ter que entrar nesses A detalhes. Ilza falou que estava em Cotia, numa palestra que você deu. Que legal, que legal, que legal. Zá, mais uma semana, por favor. Só mais uma semana, casal Biondo, a Sandra falou. A gente não vai acabar nunca. Na verdade, gente, a gente está com um projeto bem legal aí. E foi difícil convencer a Carla desse projeto, tá bom? Mas a gente... Eles vão achar que eu sou uma monstra. A parte da semana tal, ela é muito boa. E a gente vai ajudar muita gente. Então, vem novidades por aí. Não saiam do grupo, se quiser, tá bom? A gente vai manter esse grupo. Não vamos desfazer o grupo. Enfim... Quero falar mais duas coisas antes da gente Cadê os três encerrar. pontos? Esqueceu? Então, o primeiro ponto era esse, né, que a gente não tem, né, respondendo a pergunta aqui da Liliane. O outro ponto gente, não podemos levar em consideração a forma como nós fomos tratados. Aliás, devemos levar em consideração a forma que fomos tratados, mas nem sempre devemos replicá-los. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não recebi amor dos meus pais, então eu não sei dar amor. Eu sou fria, eu sou seca, eu sou grossa, eu sou quieto, eu sou grosseiro, porque meus pais foram assim comigo. Só que eu conheço dois tipos de pessoas. As pessoas que resolvem replicar esse tipo de comportamento. Então, o pai batia, a mãe batia, hoje ele bate, ela bate. O pai gritava, a mãe gritava, hoje grita. Os pais era sim, sim, senhor, não senhor, e cala a boca e fica quieto, e hoje fazem a mesma coisa. Mesmo sabendo o quanto eles sofreram com esse tal comportamento. E eu conheço outras pessoas que me dizem, eu sofri muito, eu não tinha oportunidade de falar, eu apanhava demais, minha mãe batia, meu pai batia, eu sofria. Hoje eu faço totalmente diferente com os meus filhos, eu não sou grossa, eu sou atenciosa, porque eu sei o quanto eu sofria. Então existem dois tipos de pessoas, a que quer replicar exatamente, absolutamente tudo, e a que faz o oposto. Precisamos encontrar o equilíbrio, mas gente, replicar grosserias, replicar surras, replicar comportamentos negativos só porque isso aconteceu com você, não vai mudar em nada. Só vai piorar. A sua vida, aquilo que você passou, não vai mudar. E se você sofre com isso até hoje, se tem más recordações, se quando você olha para a tua infância você tem lembranças ruins do que você passou, por que você está criando a mesma coisa para os teus filhos? Não seria mais fácil você fazer o oposto? Claro que numa dose moderada, porque eu conheço pessoas que, porque não tiveram
muitas condições financeiras, quando era pequeno, não tinha roupas, não tinha brinquedo, hoje sufoca os filhos com tudo, com roupa nova, com brinquedo novo, a criança nem tem necessidade, nem tem vontade e já tá ganhando, tá ganhando. Isso também não é bom. Tem que ter um equilíbrio, mas coisas negativas, gente, replicar só porque você não teve, não faz o menor sentido. Ah, mas eu não aprendi a dar amor. Vai aprender. Existem um monte de lugares onde você pode aprender, um monte de pessoas que estão dispostas a ensinar, sabe? Mas só dizer, eu não aprendi, então eu não vou fazer, é egoísmo. É uma muleta para você não sair da sua zona de conforto e existe uma coisa que é fato, né? Que tem muitas pessoas que querem ter filhos, mas não querem ser pais. Então, não querer ser pai é isso, é replicar exatamente tudo que você viveu. É muito mais fácil eu bater, eu espancar, eu judiar, eu ser grosseiro, porque eu não aprendi, eu não tive isso. Poxa, vai aprender então, vai se tornar uma pessoa melhor, então vai evoluir para que você passe a ser uma pessoa de referência boa e positiva, que lá na frente, seus filhos não precisem fazer terapia para se libertar daquilo que você fez com eles, né? O contraponto disso é quando os pais, aí vem um segundo erro, uma consequência de erro. Não, eu não vou fazer o que os meus pais fizeram e eu vou fazer tudo que eu nunca tive para o meu filho. Também é um erro, tá? Porque tem pais que falam assim, eu nunca tive, não tive oportunidade, então ele vai encher o filho de presente, de tudo e tal, e nunca vai frustrar com o não. Isso também é perigosíssimo, porque quando você enche o filho de presente, você faz de tudo por esse filho, você perde o equilíbrio. O equilíbrio entre sim e o não. Ele não sabe discernir isso. E aí ele vai ter problemas no futuro porque ele não sabe lidar com isso. A mãe e o pai deram de tudo para suprir algo que talvez foi da sua própria infância. Então tem pais que dão para o filho aquilo que não teve, que não era o presente, era o carinho dos pais. E aí ele vai encher o filho de presente de um monte de coisas achando que aquilo é o amor, o que talvez faltou do pai ou da mãe. Então precisa ter esse equilíbrio também. A gente fala com mais detalhe na semana Conexão Pais e Filhos. É isso. E o meu último ponto é que você ouça teu filho, que você tenha olhos e atentos para os filhos, né? Hoje nós estamos, igual a Vera falou, uma geração muito diferente. Antigamente, a minha mãe, ela dizia, Carla, não. Eu dizia, tá bom. Eu nem ousava perguntar por que não. Era não e acabou. Por mais que eu ficasse lá dentro, por que será? Por que será que eu não posso? Eu não sei o quê. Eu não tinha nem coragem de perguntar. E minha mãe não era grosseira, minha mãe não era de bater. Era só o respeito da decisão dela. Hoje em dia, gente, é um chip totalmente diferenciado. As crianças, elas são mais questionadoras, são curiosas, elas têm acesso a tudo que é tipo de informação. Então você fala não, ela fala, por que não? Mas e se eu fizer assim, assim, assim? Eles têm argumentos, eles sabem conversar com a gente. Antigamente era, não, por que não? Porque não e pronto, porque eu tô falando não. Não tinha uma explicação, né? Não tinha se eu usasse perguntar por que não, era por que não e acabou. Por que não? Eu vou te mostrar aqui a Havaiana. Então, ouça os teus filhos. Nós estamos lidando com uma geração diferente, uma geração que tem informação a qualquer momento, em qualquer lugar. Uma geração que é curiosa, uma geração que é muito mais esperta do que a gente foi. Então não adianta, tem coisas que a gente vai ter que conversar, tem situações que a gente vai ter que ser mais maleável. Ouça os teus filhos. Cuidado com quem eles andam. Tomem, se preocupa. Tem essa preocupação. Quem são os ídolos dos seus filhos? Quem são as pessoas que os teus filhos seguem? Quem são os amigos dos teus filhos? Que tipo de música os teus filhos estão ouvindo? Que tipo de vídeo eles estão assistindo? Gente, eu falo isso porque são coisas absurdas que eu pego, assim, sabe? Crianças que foram abusadas. Cuidado onde seu filho vai, com quem ele fica. Pessoas conhecidas, tá? Muitas vezes, muitas vezes. Crianças, adolescentes que experimentam drogas, álcool, cigarro e que perto dos pais são uma belezinha, sabe? Uma coisa que você nem imagina que está fazendo coisa errada. Então, assim, se preocupe, note o teu filho. A gente está muito preocupado, sempre trabalhando, olhando no celular.
E a gente não olha olho no olho, é no olho. A gente falou sobre a importância da mesa, sobre a importância da comunicação, sobre a importância de fazer atividades juntos, exatamente por isso, porque é olhando no olho do teu filho que você vai perceber se ele está bem, se ela está bem ou se está passando alguma coisa. Tem jovens que passam bullying na escola e ninguém fica sabendo em casa, só quando já está nos extremos. Adolescentes que se cortam. Enfim, gente, é tanta Não, filhos que coisa. estão nas drogas, na drogadição, e você não consegue perceber, porque não tem contato, não tem diálogo, não olha nos olhos, não pergunta como foi o dia. Cara, gente, quer ter filho dá muito trabalho, e tem que estar disposto a trabalhar, porque se você parar um pouquinho, o mundo não vai parar. Se você não der atenção, o traficante vai dar. Então precisa ter realmente uma postura diferenciada para você conseguir criar esse laço afetivo com os filhos. Tem muita coisa para falar, né, sobre pais e filhos, mas se você sair daqui entendendo a importância de olhar para o seu filho como uma pessoa diferente de você, se você sair daqui entendendo que você precisa olhar nos olhos do teu filho e dar a atenção que ele realmente precisa, às vezes a gente não tem muito tempo e quer suprir essa ausência com presentes, e nem sempre isso é bom. Se você sair daqui entendendo que você vai precisar falar 1000 vezes a mesma coisa às vezes, e que essa criança ela vai precisar da sua atenção, do seu carinho, esse adolescente vai precisar da tua compreensão, da tua companhia, e que esse adulto vai precisar da tua compreensão, de entender que ele é uma pessoa diferente de você, isso tudo já começa, já é um bom sinal, já é É. um bom começo. Participe os filhos da família. Eu recebo muito casal que está tomando a decisão de se separar e nem comunicar os filhos. Gente, como assim? Tomando a decisão de mudar de cidade e não perguntou a opinião dos filhos. Eles são crianças, mas a vida deles muda, gente. Às vezes muda de cidade e a gente mudou para cá e a nossa conversa em família não foi só o Gilson e eu, foi em família mesmo. O Theo com 3 anos, claro que o Theo não entendeu muito, para ele era tudo oba-oba, mas o Davi ele já tinha um entendimento e ele falou, poxa, eu não gostaria, e os meus amigos, e ali a gente foi preparando o coraçãozinho dele, foi preparando a cabecinha dele, de que ele teria outros amigos aqui. Quando ele veio, foi menos doloroso do que simplesmente chegar e dizer, arruma suas coisas que amanhã a gente está indo para outra cidade. Poxa, como assim? E tem pais fazendo isso nos dias de hoje, com adolescentes, com crianças, com jovens. Então, gente, tenha essa preocupação, envolva os teus filhos nas decisões da família. Óbvio que não são eles que dão a palavra final, mas eles precisam pelo menos ser comunicados, eles fazem parte dessa família, eles precisam ser comunicados das decisões que os pais vão tomar. Principalmente se é uma decisão que vai mudar completamente a vida deles. Combinado? Você quer ler? Não, tá aqui. A Ilza estava na palestra que eu fiz lá em Cotia. Beijo para você, viu, Ilza? Está pedindo para colocar no grupo. Ilza, manda para mim um direct lá no Insta ou um WhatsApp. Lá na bio tem o meu WhatsApp e eu te mando o link para você entrar, tá bom? Vamos lá. Eu cresci num lar assim, mas o meu lar só diferente. Muito amor. Mas no meu lar sou diferente, dou muito amor para os meus filhos e sempre falei, quando eu casar vai ser diferente e foi até hoje. Parabéns, Top, Sandra. é isso aí. Isso mesmo. Parabéns. Também fui criada assim, mas hoje, graças a Deus, aprendi que não quero que minha filha passe o que passei. Passamos para ela o certo e ela participa das conversas conosco. Isso, maravilha. Eu e meus irmãos apanhamos muito, mas na minha casa foi diferente, lógico, com limite. Sim, não, a gente dá limite, a gente não precisa ficar espancando a criança para ela entender o limite dela. Mas tem muita gente que não está preparada para essa conversa, chama a gente de casal mimimi. Eu sou chamada de mãe Nutella para muita gente. Só porque eu deixo meu filho comer o que ele gosta de comer, só porque eu não saio batendo, não saio Ninguém espancando. obriga, é isso aí. Quando ele tá com fome, ele come. O Theo, ele é horrível para comer. Então, quando ele me pede alguma coisa, eu vou lá fazer com todo prazer, porque senão quanto tempo que ele tá sem comer? Então, eu vou ficar brigando porque o menino não come feijão. Se ele me pediu só o franguinho ou só o arrozinho com ovo, eu vou correr e vou fazer mesmo. Porque pelo menos ele tá comendo alguma coisa.
Eu era assim quando eu era pequena. Por que que eu vou exigir? E minha mãe teve muita paciência, muita tolerância comigo, graças a Deus. Hoje eu como de tudo. Sou forte, sou saudável, então eu preciso esperar o limite dele, o tempo Minha dele. mãe fazia eu tomar o biotônico Fontoura e comer tudo. Come tudo. E aí agora eu tenho que ficar fazendo dieta. Nós, né? Aprendendo muito com a nossa filha, rezo muito, Deus é bom o tempo todo, isso mesmo. Meu Amém. pai era assim, eu sempre perguntava o porquê das coisas e muitas vezes eu apanhava. Com meu filho mesmo, ele sendo pequeno, procuro explicar o porquê. É isso aí, Carla. Verdade, falou tudo isso. Eu também quero o link. É o grupo que você tá, Vera. O link é do grupo que você tá. É, É isso, gente. Tem muita coisa para falar, mas o tempo já se foi e não dá nós vamos fazer mais. essa semana e aí eu vou falar do novo projeto para Serão vocês. os primeiros a serem É, comunicados. mas é isso. O projeto está envolvendo essa ideia de semana, né? Conexão Pais e Filhos, semana do casal. A gente quer fazer uma semana da saúde emocional, entende? Quer fazer uma semana da é, responsabilidade afetiva. Olha só, nós somos responsáveis quando nós trazemos. Isso já dizia o Pequeno Príncipe, né? Você é, você é responsável por aquilo que você cativa. Gente, tem muita coisa para a gente falar e vai ser bem legal. Eu acho que a gente vai ter muitos assuntos daqui para frente. Quem quiser continuar participando, participe. A gente vai seguindo em frente aí, tá bom? Quanto ao desafio, encerramos hoje, definitivamente. É, Hoje é a live de encerramento. Então, assim, apesar de que vocês vão continuar recebendo essas informações que a gente falou, mas aí já não vai ser mais exclusivo, né, para os participantes do desafio, né? Teremos outros convidados, outros participantes, se Deus quiser. Então, você pode começar a e a convidar gente vai o falar com povo outros aí. especialistas, mentorias. A gente vai fazer isso de forma também aberta. É um projeto bem legal mesmo, que vocês vão aproveitar muito isso. Então, para os participantes do desafio, nosso muito obrigada de coração. Foram 30 dias, até mais, né? Contando com Esperamos essa que tenha semana. valido muito a pena para vocês. Um investimento de tempo, né? Uma dedicação da sua própria casa. Uma dedicação que você fez por você, para você, né? Sabe, sua conexão amorosa, relembrando coisas que são importantes, que já tinha esquecido. Coisa simples, boba, que a gente deixa de fazer ao longo do tempo. Com 1 ano, 2 anos, às vezes a gente esquece, está no piloto automático e o desafio foi para sacudir mesmo, fazer com que você pensasse, refletisse o quão importante é a pessoa que está do seu lado. O tempo passa muito rápido, gente. É muito rápido, tudo é muito rápido, muito, muito acelerado. E cada dia é um dia menos ou um dia mais. Aí depende da perspectiva que você tem. Mas aproveite o tempo que você tem, porque esse tempo não vai voltar. Então, se você. Vou dar um exemplo para você, tá? Se os meus cálculos estiverem certo, a infância vai até os 12 anos, certo? Você tem. São 12 anos. Quantos meses dá? Amor, 120. cento e quarenta e quatro, Você tem em torno de. quase Eu vou 150. chutar aqui. Você tem em torno de 500 semanas para ter a primeira infância com seu filho. Vai passar. Ele vai virar um adolescente, vai crescer e cada vez você vai indo mais para trás da fila. Ele vai ter os amigos, ele vai ter daqui a pouco a namorada, daqui a pouco a família dele, ele vai ter as coisas dele, o trabalho dele, e você vai indo para trás dessa escala, certo? Então, ele só não vai esquecer de você se você tiver um laço afetivo muito forte, princípios e valores muito fortes. E aí você vai poder dizer, cara, valeu a pena. Cada abraço, cada beijo, existe um tempo. Então aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo com seu amor,
Aproveite esse tempo com a sua família, aproveite esse tempo com seus filhos, aproveite cada fase, aproveite. Ah, mas o meu filho agora ele tá ele é jovem, então faça coisas de jovens com ele, entendeu? Crie coisas, momentos, assuntos. Vocês precisam se conectar. Então vai nessa, porque não tem muita coisa para falar. Deixa pra E não se esqueçam, o Justo está filosófico hoje. Não, uma reflexão muito forte, né? Eu me seguro porque dá nó na garganta o tempo todo de vontade de chorar, porque são coisas que às vezes eu não vivi com meu pai. E eu quero viver com meus filhos. E são situações que talvez você nunca viveu também. Então, e o momento é agora, a sua fase é agora, a sua vida é agora. Não adianta esperar 10 anos, 20 anos, 15 anos, 2 anos, trabalhar um pouco menos, ter um final de semana a mais, um feriado, que não vai ter, entendeu? Então é agora, você precisa fazer isso agora, porque depois não dá mais tempo. O tempo é tudo que nós temos, entende? É isso. Conecte-se menos com quem está longe e mais com quem está perto, né? Menos olhinho na tela e mais olho no olho. Isso vai fazer total diferença. E não se esqueçam de onde vocês vieram, de onde vocês saíram, e não permitam nunca mais voltar para o relacionamento de vocês da forma que estava antes. É daqui para frente. Se precisar, refaça o desafio quantas vezes vocês precisarem, mas a ideia é que sempre estejam mais conectados, mais fortes, mais juntos o tempo todo. É isso, gente. Um grande beijo para vocês. Obrigada pela participação de hoje. Aqui, ó, falaram que a gente é muito top. Ai, gente, obrigado. Obrigada pelo carinho de vocês. Live de milhões, aprendendo muito. Fiquem com Deus e Deus abençoe sempre o Casal Beyond. Gratidão. O Telmo deu uma boa ideia, muito bom, Semana da Comunicação Não Violenta, isso é muito legal. Top demais. Foi muito importante esse desafio, obrigada a vocês de coração, com certeza será feito. Você sabe que nós vamos fazer uma semana também, isso está na minha cabeça, sobre quebrando o silêncio. Para pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram violência, pessoas que passaram situações e ela se silenciou, certo? Ela nunca contou para ninguém, ela nunca falou para ninguém. A gente quer fazer uma semana para pessoas assim. Nós temos um outro grupo, bem grande também, que a gente só fala sobre assuntos terapêuticos, né? Que a finalidade era essa. Mas tem muitas coisas que são importantes. E aí eu tenho certeza que vai mexer com você também, vai te dar oportunidades. Então tem uma série de coisas que vão acontecer. E aí fica no grupo aí, porque eu creio que vai ser bênção na sua vida também, né, Carla? É isso, gente. Grande beijo para vocês. Super passamos da hora. Uma boa noite, ó. Vocês estão no nosso coração e precisando, sabe onde encontrar o Casal Beyond. É isso aí. Gente, beijo, tchau, viu? tchau, Beijão. gente.